Bom, então nós temos o outono, que vai de 20 de março a 20 de junho. O inverno, que vai de 20 de junho a 22 de setembro, tá? Vamos agora para o Mão na Massa? Então vamos lá, galera. Peguem a entrevista que vocês fizeram da página 239 e eu vou ler aqui o primeiro exercício. Complete os calendários com a sua data de nascimento e a data de nascimento da pessoa entrevistada. Com a ajuda de um familiar, faça uma pesquisa e descubra qual o dia da semana que vocês nasceram. E depois calcule a diferença da idade entre você e a pessoa que vocês entrevistaram. É bem fácil, basta vocês subtraírem aí, né, conta de menos, tá? O ano de nascimento dela do seu de nascimento, tá bom? E aí vocês vão preencher aqui, ó. O primeiro calendário é o de vocês e o segundo é o do entrevistado, tá bom? Feito isso, nós vamos entrar agora em outro calendário, tá? Nós temos aqui o ícone do RA. Pegue o celular, abre, põe lá na câmera, posiciona direitinho. Antes de vocês começarem a me acompanhar, vê o que está dizendo no RA, se é um jogo, se é uma leitura, se é uma explicação de alguma coisa, tá bom? Então, façam isso primeiro e depois a gente vai fazer a leitura junto aqui, tá bom? Então, você sabia que nem todos os povos usam o mesmo calendário? Por exemplo, o Brasil possui vários povos diferentes, como os indígenas. Cada povo indígena apresenta uma cultura diferente. Diferente até na forma de contar o tempo. Vamos ver o calendário deles? Então, no estado do Mato Grosso, existe um lugar especial onde moram 16 povos indígenas. É o Parque Indígena do Xingu. Entre eles, há os Caiamurá, que possuem um calendário que usa o ciclo da natureza para contar o tempo. Comparando o calendário deles com o nosso, o deles fica assim, ó, dessa forma que vocês estão vendo aqui no livro, tá bom? Então, aqui a gente vai de janeiro a dezembro, isso não muda, tá? São 12 meses também. Só que a gente tem alguns exemplos, que é o tempo de colheita deles, tá? Então, aqui vamos ver, janeiro, olha lá, janeiro é a colheita do milho, né? Aqui, fevereiro, da pesca, tá? Então, vocês vão observar que para cada mês é um tempo de uma colheita diferente, tá? Aí temos um próximo exercício na página 244, com a lupa na mão, que vocês vão precisar responder olhando esse calendário, tá bom? Calendário indígena. Então, aqui, ó, você viu que a contagem e o registro do tempo podem variar entre diferentes povos que habitam o Brasil. Observe o calendário dos Caiamurá na página anterior, esse que a gente acabou de olhar. Então, presta bastante atenção. E lá vocês vão ter um mês indicando, tá? Imagine o que acontece em cada mês e vocês vão escrever nesse espacinho aqui, ó. Tá bom? O que aconteceu. Alguns vão ter um mês para vocês preencherem, ó. Aqui, tá? E aí o que aconteceu já vai estar preenchido no livro. Então, vamos ver aqui na letra A. A gente vai observar o desenho e vai ver o que aconteceu, porque precisa vocês registrarem. Então, o que aconteceu lá? Olha no calendário e responda. Ah, foi a colheita do milho? Então, vou escrever aqui, colheita de milho, tá? Aí eu tenho o B. O B, eu preciso saber o mês, tá? Então, vocês observam lá o desenho. Que mês que tá aparecendo nesse desenho? Hã? Isso, é em fevereiro. Muito bem, então registrem aqui. Fevereiro. Na letra C, a mesma coisa. Vocês vão olhar o desenho e vão colocar o mês correspondente, tá bom? Então, façam isso até a letrinha E. Olha direitinho, observa as figuras, volta no calendário e escreva o que está pedindo, tá bom? Façam isso até a letra E. Feito isso, nós vamos entrar na página 245 e vamos ler um pouquinho mais sobre essa página, tá bom? Casas têm história. A minha tem muita história para contar. De vocês, eu tenho certeza que também tem muita história para contar, né? Então, vamos ler aqui.
nessa evolução. Agora que conhecemos como contamos os dias, os meses e os anos, em nosso calendário e no nosso calendário do povo indígena, podemos voltar ao passado. Antes, um desafio para vocês. Você sabe contar até 1000? A gente está aprendendo, né? Então, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, há 1000 anos, os seres humanos ainda não moravam em casas. Lembra que a gente já conversou? A gente aprendeu isso lá no primeiro ano. Eles viviam aonde? Olha lá o desenho. Nas cavernas, né? Eles moravam em cavernas. As cavernas serviam para eles se abrigarem do frio, do calor, da chuva e dos ventos. Também era uma proteção contra os animais ferozes, como os tigres, dentes de sabre. Você imagina morar num lugar sem proteção nenhuma, porque a casa, essa é intuito, né? A gente está na nossa casa, a gente se sente protegido, a gente está protegido de tudo e de todos, tá? Aos poucos, os seres humanos deixaram de morar nas cavernas e eles passaram a contribuir a construir as suas próprias moradias. As primeiras moradias foram construídas perto de rios, para que as pessoas pudessem servir com água para beber, para se lavar, tá? E também como meio de transporte para utilizar como barcos, tá? Olha aqui a evolução. Então, eles saíram lá das cavernas e aí começaram a construir as suas próprias casas, tá? Se a gente observar isso, é até engraçado, né? Olha a construção como era. Isso mesmo, com lona, tá? Então, isso, com o passar do tempo, hoje, graças a Deus, a nossa casa, ela é feita de tijolo, de cimento, né? Então, assim, olha como o tempo passa e a transformação também, né? Que bom, né? Vamos lá para o próximo, que é o Mão na Massa, na 246. Na página 246, pede para a gente se reunir com os colegas para fazer essa atividade. Como é que a gente vai fazer isso? Eu tô aqui do outro lado, eu tô sozinha, vocês também estão aí desse lado aí da câmera sozinhos. Tem problema. Vamos fazer e depois quando tudo isso passar a gente vai estar junto. Mas a gente pode também fazer isso junto nos nossos encontros, ok? Então vamos lá. 1. Estudamos como eram as casas de muito tempo atrás. Como você imagina que serão as casas do futuro? Escreva aqui as semelhanças e diferenças entre as casas atuais e a casa do futuro. Não é porque eu estou sozinha que eu não consigo escrever. Então, eu posso pensar com as pessoas que estão na minha casa, né? A gente já sabe muita coisa. Vocês já nasceram num tempo da tecnologia. Então, bora ativar a memória, buscar tudo que a gente já tem de informação, né? E a gente vai pensar um pouquinho para fazer esse registro, tá bom? Como é que vocês acham que vão ser essa casa do futuro? Escreve aí para mim, que eu quero saber, hein? No 2, agora represente a sua ideia com desenho. Eu fui lá no 1, eu registrei tudo bonitinho aqui, como é que eu quero a minha casa do futuro, como é que ela vai ser. E aqui na parte 2 eu vou ilustrar, tá? Então façam um desenho bem bonito, caprichem, deixa tudo bem colorido aí pra tia, tá bom? Na página 247, como as pessoas viviam no passado. Olha lá, vamos entender um pouquinho mais dessa história? Com o passar dos anos, lembre-se, muito mais de 1000 anos, surgiram diversos tipos de moradias em diferentes lugares. Homens e mulheres construíram casas que ofereciam mais segurança e mais conforto. Por isso, foram feitas as janelas, as portas, os telhados. Porém, de tempos em tempo, as moradias foram se modificando. Ó, presta atenção. Eu moro em apartamento. Então, a minha moradia talvez seja diferente de muitos de vocês, né? Que talvez moram em casas, eu moro em prédio. Então, assim, a minha estrutura é diferente, né? Mas no meu prédio, eu tenho meu apartamento, ele tem janela, ele tem porta, tá bom? Então,
Então, a gente entender que a estrutura, ela vai mudar de uma para outra, mas basicamente ela tem as mesmas coisas, ok? Mas, se a gente atentar lá no passado, é bem diferente. E no tempo em que os avós tinham a nossa idade, como é que será? Como é que será que as pessoas viviam? Como era a casa delas? Que lembranças essas pessoas, elas guardam das suas casas? Leia abaixo as lembranças do seu Arthur, esse vovô aqui, sobre a casa dos avós dele. Elas são importantes para sabermos como eram as casas do passado, tá? Então, para a gente entender um pouco da nossa história. Ele sabe que a vida muda com a passagem do tempo e que as casas não são mais as mesmas nos dias de hoje. Por isso, ele escreveu sobre a saudade que sente da casa do avô Maurício. Então, aqui, vamos ler? Na casa do avô Maurício, tinha livros por todos os lados. Na sala de estar, no corredor, no escritório, nos quartos e até mesmo no banheiro. O triste é que a casa não existe mais. Casas como aquela acabam mesmo desaparecendo. A gente cresce, as coisas mudam. Mas, de certo modo, ela está sempre em todos os livros que eu leio. Ou melhor, todos os livros juntos formam de novo, para mim, a casa dos meus avós. Esse foi a historinha do seu Arthur, tá? A leitura. Então, gente, o que a gente precisa entender? Que tudo passa por uma transformação, né? A gente já falou, isso é a cronologia do tempo, né? Então, as casas têm história, as pessoas contam muita história e a gente pode estar observando tudo isso com objetos, através de fotografias, né? Coisas que marcam um tempo, a passagem desse tempo. Vocês vão precisar agora ir lá na página do material de apoio, é página 30, deixa eu ver aqui, e 5. Então, eu vou buscar aqui no meu material de apoio, só para vocês visualizarem aí. Vocês vão ver aqui, ó, algumas fotos, tá? Eu vou explicar para vocês o que seriam essas fotos. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui essa primeira imagem. Ai, tia, eu não consigo entender, eu não sei o que seria isso. Presta bem atenção. É diferente? É muito diferente porque é objeto antigo, tá? Isso aqui é um aparelho de som. É um rádio, tá? Antigo. Aí eu tenho uma outra figura que, tia, também não tô conseguindo visualizar. Eu até vejo, mas eu não consigo entender o que significa essa figura. Isso aqui é a figura, a foto de um elevador. Nossa, tia, não é não, porque o elevador do meu prédio nem é assim. Então, esse elevador é um elevador antigo. Olha só como ele marca os andares, tá? E aqui, ó, ele tinha tipo umas grades que fechava a porta onde a pessoa entrava lá dentro. É assim. Esse aqui, ó, é de muitos anos atrás. Aí nós temos a foto de uma bicicleta e a foto de um casal de idosos, né? Tá bom, tinha mais pra quê? Vocês vão recortar esse material da página 35, bem bonitinho. Pega a tesourinha de vocês aí sem ponta, recorta com cuidado, porque vocês vão precisar colar esse material aqui nessa página. Então, no tempo dos bisavós, vocês vão fazer a leitura aqui, ó. Estão vendo? Aqui, vocês vão fazer essa leitura. E aqui é o que vocês vão precisar colar nesse material, tá bom? Eu vou deixar para vocês aí. Então, leiam com calma, prestem bastante atenção no que está falando e recorta a imagem aqui correspondente. Então, se estiver falando da bicicleta, é a bicicleta que eu vou colar aqui. O mesmo eu vou fazer com os outros, tá bom, gente? Aqui é a mesma coisa. Eu vou ler o que esse textinho tá me contando e vou colocar aqui a figura referente à história que eu tô ouvindo, tá? Fiz isso. Vou continuar, vou terminar, colei o meu material, já posso ir para a próxima página. A próxima página eu vou deixar aqui, ó.
vale a pena conhecer. Eu vou deixar para vocês lerem aí com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de cuidado, tá? Pouquinho mais da história aqui, ó, do Lobo Barnabé. Então, leiam aí, tá? Aí a gente entra aqui, ó, que delícia. Receitas de família. Isso já abriu meu apetite. Me deu uma fome. Senti até o cheiro do bolinho da minha avó. Vocês acreditam? Não sei porquê. Eu olhei aqui essa imagem e já lembrei da casa da minha avó. Do tempo que eu era criança, que eu ia lá e tinha muito bolo. Os domingos, os almoços maravilhosos que a gente almoçava. E tinha muita gritaria, muita criança correndo para lá e para cá. Então aqui, ó, na lembrança de Arthur, quando ele viajava para a praia, ele comia pastéisinhos de uva feito pela bisavó. Bom, né? Devia ser uma delícia. Você sabia que os livros de receita também são registros da nossa história? Olha, assim como o álbum de fotografia, eu tenho certeza que vocês devem ter uma avó, uma bisavó, que guarda aí na gavetinha da cozinha um livro de receita, né? E quando precisa, tem sempre um outro da família que fala, eu vou pegar no livro aquela receitinha para fazer aquele bolo. É isso aí. Os livros de receita, eles contam muita história, tá bom? Então, é uma forma da gente também aprender. Eles são recordações dos nossos antepassados. Com os livros de receita, podemos descobrir quais eram os hábitos alimentares das pessoas do passado. Será que todo mundo comia hambúrguer? Será que tinha McDonald's, batata frita? Não, gente. Não tinha McDonald's, não tinha batata frita. No tempo dos seus avós, eu tenho certeza que a comida que eles faziam lá era uma comida mais caseira, né? Comida cozida, né? Então, bora lá pegar esse caderninho de receita, conversa aí com os familiares, né? Para vocês saberem qual era o cardápio preferido deles, tá? Então, vocês vão descobrir. Isso daí tudo faz parte da história de vocês, tá bom? Aqui no nosso livro, ele fala de um bolinho de fubá com goiabada. Essa receitinha, realmente, tem cara de vó, né? Tem cara de bisavó, aqueles bolos gostosos. Tem passo a passo desses ingredientes. Tia, mas eu não tenho como fazer esse bolo. Não tem problema. Vocês não precisam estar fazendo esse bolo. Sabe o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês, a partir desta lembrança gostosa desse bolinho, vocês façam aqui, ó, de olho no local. Lá na página 252, vocês vão ter um trabalhinho aí. Vocês vão registrar, vocês vão conversar primeiro com a família e vocês vão registrar uma tradicional receita da família de vocês. Então, vamos ver o quanto a gente tem de receita gostosa aí, tá? Então, conversem com os familiares, vejam o que mais agrada o paladar da família de vocês e, ó, coloca aqui pra mim, do jeitinho que tá aqui, ó. Os ingredientes, o modo de preparo, tá? Isso aqui é uma base, gente. Então, vocês podem conversar aí com a mamãe e vai lá e registra a receita de vocês, tá bom? Põe aqui, ó, ingredientes, o modo de preparo, tá bom? Eu vou ficar com água na boca. Aposto que vai sair coisas, ó, deliciosas aí dessa receita de vocês. Eu quero ver todas, tá? Então, registrem tudo certinho pra mim. No Mão na Massa, pra gente finalizar, a gente vai aqui, ó, vamos responder. Vimos que há várias formas de registrar a história e de contar o tempo. Circule a resposta correta. Então, vamos lá. Letra A. Podemos registrar a história por meio de fotografia? Hein? Registra aí pra mim. Se sim, vocês vão pintar aqui, ó, a mãozinha. Sim. Se não, aí vocês vão pintar não, tá bom? Letra B. As conversas sobre o passado dos nossos familiares são registros de história? Sim ou não?
Letra C, os livros de receita também são registros da história? Sim ou não? Em nosso calendário, número 2, em nosso calendário, quantos meses tem um ano? Pensa aí, ó. Ah, não lembro. Volta lá no capítulo e registra, tá bom? 3. Como podemos observar a passagem do tempo? Então, a gente já conversou. Qual é a forma que a gente tem de observar essa passagem do tempo? A tia já mostrou objetos antigos para vocês, fotos, né? A gente viu as casas, a gente falou da nossa casa. Agora, vocês escrevam da melhor forma possível. Façam um resumo de tudo que a gente conversou, ok? E aí, vocês registrem aí tudo bonitinho para mim. Então, agora, vocês pausem o vídeo na melhor forma que vocês preferirem. Se vocês acharem que tem que voltar alguma coisa para fazer esse registro aqui, ó, tá? Vocês voltam lá, tá tudo gravado. Volta, escuta mais um pouquinho, pega algumas informações, lê. Gente, é muito importante a leitura. A tia tá explicando, tá fazendo um resumo das nossas aulas, mas é muito importante que vocês voltem à leitura dos textos, que vocês observem, tá? Até pra gente o quê? Melhorar. Se a gente não lê, a gente não desenvolve a nossa leitura. Então, vamos ler com calma, com atenção, observar todas as imagens, tá bom? Então, responde aí pra mim. Essa foi mais uma história foi mais uma aula de história, tá? A gente está finalizando a aula de hoje, tá bom? E até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo e se cuidem.